Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h14. Manuel Castells, um dos teóricos contemporâneos de maior influência na formulação do pensamento crítico global, focado nas mudanças sociais e econômicas, afirma que o mundo que surgiu a partir do final do século XX fundamentou-se numa consciência da aceleração da informação, com algumas crises sempre essenciais ao sistema. As transformações começaram logo depois da metade do século XX, nas décadas de 60 e 70, quando ocorreram simultaneamente, embora de forma independente, a revolução da tecnologia da informação e a crise econômica do capitalismo e do estatismo, além do apogeu dos movimentos sociais e culturais. O Castells escreveu isso em 1999. Ele disse ainda que a revolução da tecnologia da informação motivou o surgimento do que ele chama de informacionalismo, com base material em uma nova sociedade. Ele chama isso da sociedade em rede. O primeiro conceito de sociedade em rede está aí. O resultado da interação entre os processos que resultaram uma nova economia, que se caracteriza por algo mais informacional, baseado na informática e na internet, e por consequência global. Entretanto, é preciso distinguir que tipo de conhecimento pode ser necessário no ambiente, e agora chega outro conceito, o conceito de Zygmunt Bauman, que também já foi tratado aqui no Café Missioneiro, do líquido moderno, para que este possa influenciar forças sociais e difundir para além do conhecimento técnico-científico. Por que eu começo a falar sobre isso? Porque a universidade, ou uma universidade, quando pesquisa, ela produz informação e inovação. Mas a informação que produz é uma informação de excelência, é de conhecimento científico e colabora para a produção da riqueza nacional e mundial. E além disso, uma universidade pode trazer outros tipos de transformações. Eu estou apresentando esta conversa nossa de hoje dessa forma, porque eu recebo mais uma vez uma das grandes autoridades que anda por aqui há meio ano. Ele disse para mim há pouco que o apartamento dele está sendo cuidado por alguns animais estranhos em Sevilha, na Espanha. As plantas ele não tem há muito tempo por lá. A universidade, concluindo essa minha introdução, deve buscar a integração internacional de países vizinhos e com identidades culturais semelhantes. Então, é sobre essa integração internacional da educação que eu converso com três convidados. O professor Jackson Serves está aqui no meio e reclamava que queria achar uma outra posição aqui no estúdio, mas vai participar conosco. O coordenador do mestrado em Direito da URI também, o senhor João Bertazzo, e o professor Álvaro Sanches Bravo, da Universidade de Sevilha, na Espanha. Professor, a partir dessa minha introdução, de tentando colocar assim, algumas transformações e as necessidades que se tem hoje dessa difusão do conhecimento, eu começo o nosso bate-papo sobre, por exemplo, a universidade é feita por pessoas, obviamente. Esse tipo de integração do conhecimento é uma obviedade falar que ele passa pelas pessoas, sem dúvida nenhuma, professor. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado de novo pelo convite. Muita boa tarde a nossos teleouvintes. Logicamente, as instituições, os estados, todas as estruturas são feitas por pessoas e não podemos perder precisamente essa componente pessoal. As instituições podem pesquisar, podem fazer convênios, mas se não há
um respeito, não há uma lealdade, não há uma solidariedade, não há um compartilhar com o outro, dificilmente esses projetos vão servir ao sentido original das universidades. A palavra universidade vem de universitas, universo, todos juntos, colaborando. Evidentemente, essa é, neste caso, e falo com orgulho e com agradecimento, a nossa parceria com a URI. É uma parceria baseada nos comuns interesses científicos, na produção literária, jurídica, mas também, sobretudo, na amizade, o respeito e o carinho de colegas que de um ou outro lado do Atlântico compartilhamos a luta por um mundo melhor. E, efetivamente, neste caso, está funcionando e nós estamos muito satisfeitos e agradecemos esta parceria. Professor, eu lhe pergunto, o professor João Bertazzo, meio ano praticamente, mais uma vez, o professor Bravo conosco. Ele anunciou há pouco aqui que amanhã está indo embora, já fica aquela expectativa quando irá voltar. Nesse período, nesses meses aí, o que foi preparado, o que foi articulado e o que vai ser desencadeado a partir de agora? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio, aos ouvintes, aos colegas. Nós estamos já há algum tempo com uma parceria acadêmica com a Universidade de Sevilha. Professor, em 2008, já iniciamos quando o professor José Alcibiades de Oliveira era o coordenador do programa de mestrado em Direito da URI. Aí o professor Álvaro já, naquele momento, a partir daquela data, já começou a participar desses intercâmbios acadêmicos. No início um pouco restrito, o programa estava iniciando, mas já a partir do ano passado, o professor Álvaro já está mais, vamos pôr assim, de forma mais intensa, participando das atividades acadêmicas, salas de aula, produção acadêmica, produção de obras literárias, livros, promovemos encontros acadêmicos e científicos juntos e já proporcionamos a ida de equipes da URI, do mestrado, professores e alunos para a Universidade de Sevilha, uma universidade tradicional, mais de 500 anos de história, de conhecimento, consolidada na Europa, muita qualidade, que nós estamos estabelecendo essa troca de experiência acadêmica com esse grupo de pesquisadores liderado pelo professor Álvaro Bravo. Então, estamos nos enriquecendo mutuamente na perspectiva acadêmica, científica e também na perspectiva das relações humanas, como o professor bem colocou, essa interação de respeito, de reconhecimento das diferenças e do outro, nessa perspectiva mais humana, da perspectiva do direito, no nosso caso específico, trabalhamos com direito, estamos numa perspectiva já de um novo direito que possa dar conta dessas relações, tanto institucionais quanto pessoais, para o século XXI. Nós não podemos mais trabalhar com uma ideia, vamos por assim, mais tradicional, mais dogmática do direito. Estamos envolvidos em pesquisas mais avançadas, um direito mais humanitário, um direito que vai tentar promover uma espécie de cultura da paz, vai trabalhar juntamente com outras áreas do conhecimento. Até porque, se a gente analisar um fórum, como o fórum daqui de Santo Ângelo, com um volume de 36 mil processos, pelo menos, se não for buscada uma saída para que antes de que uma situação de litígio, um confronto, se transforme num processo, não vai ter mais fórum, ou prédio, ou gente que aguente tudo isso. A solução seria por aí. Nós já temos uma experiência longa nessa área da mediação de conflitos. A mediação seria assim, uma das alternativas mais consistentes neste momento para a solução dos conflitos humanos de todas as esferas. Porque as demandas com a nova Constituição, as demandas em direção ao Poder Judiciário e ao acesso à justiça foram, vamos por assim, abarcou
E são demandas de um segmento social que antes não tinha acesso à justiça. Portanto, se potencializou, se ampliou de forma muito maior o número de pessoas que hoje buscam o Estado e o Poder Judiciário para resolver seus conflitos. Esse é um caminho. Nós achamos que esse caminho pode ser, não necessariamente será o único, teremos outros caminhos para percorrer e para construir. Então a universidade tem esse compromisso social de construir novas opções. Nós estamos construindo essa possibilidade da mediação comunitária e popular, é uma linha de pesquisa do mestrado em Direito de Santo Anjo, que vai viabilizar potencializar o cidadão, a sociedade civil, ou seja, a sociedade civil não necessariamente em determinados conflitos deverá ir ao Poder Judiciário, poderá resolver seus problemas de forma amigável, tranquila, mediando os conflitos através de um terceiro imparcial. Sim. Em ambientes não necessariamente instituídos como é o Poder Judiciário. E pode aí estar também um caminho pro bacharel em Direito de se especializar nisso aí. Correto. E passar a montar escritórios de mediação. Correto. Enfim. Em que pé está isso hoje? Eu sei que em alguns estados brasileiros, no caso como São Paulo, isso já é mais difundido que aqui. Sim, né? Nós ensejamos experiências práticas na URI já para o acadêmico. O programa de mestrado trabalha com linhas mais teóricas, uma perspectiva de achar caminhos. E a graduação, que depois o professor Jacques pode falar um pouco, ele foi coordenador muito tempo na graduação em Direito, também já se envolve com experiências práticas de mediação. Então o futuro egresso, o futuro bacharel em Direito, vai sair da URI já com um relativo conhecimento de como resolver conflitos de forma extrajudicial. Se não deu para resolver por aí, ou no escritório, ou num núcleo comunitário, ou num clube, enfim. Então o Poder Judiciário seria assim uma opção para o encaminhamento que também o Poder Judiciário, a partir de então, começa a acolher esse Instituto da Mediação como forma também de agilizar seus trabalhos. Uma forma de dar mais brevidade aos processos. Jackson, muito boa tarde. Que bom que tu está sentado aí agora. Obrigado. Jackson, tu participaste de forma prática, tu vivenciaste isso. Eu gostaria que tu nos relatasse um pouco essa tua experiência e de que forma isso pode então contribuir, né? Agora tu estás de volta como professora com esse conhecimento acumulado. A gente ainda vai falar no programa sobre a questão pessoal que envolve isso, de alguém buscar novos caminhos para a sua carreira, mas a difusão, Jackson, ela é muito importante. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os rádio ouvintes. Com certeza, hoje, o problema por mais que a gente viva um mundo com acesso a várias e diversas fontes de informação, rádio, jornais, internet, o acesso à informação ainda é um problema, sim. Bom, quanto ao primeiro aspecto da questão, o que me motivou a buscar realmente, inicialmente, foi uma motivação pessoal, de buscar aquela qualificação profissional, o aprimoramento acadêmico para as minhas atividades profissionais. Mas nós, na universidade, principalmente a universidade comunitária, que hoje ela é reconhecidamente distinta de uma universidade pública e de uma universidade privada, né? Formalmente, através de lei, a nossa universidade comunitária, como o caso da URI, ela tem uma função peculiar, né? Que é produzir o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então,
nós lá agora no curso de mestrado, a URI tem procurado, né, na área do direito e nas outras áreas, né, dos estritos sensu, buscar desenvolver projetos e iniciativas que desenvolvam e que melhorem a nossa realidade social, né? E às vezes, né, a gente sempre tem a primeira ideia buscar conhecer o que já está sendo feito em determinadas situações, por países, por pessoas que já vivenciaram aquela problemática e como estão enfrentando isso. Claro que sem aquela ideia muito simplista de importar ideias prontas, não é isso, né? O primeiro passo é esse estudo, essa troca que foi muito rica lá com o professor Álvaro na Universidade de Sevilha. Foi riquíssima do ponto de vista tanto profissional quanto pessoal, né? Porque tive a oportunidade de ir com a minha família, minha esposa, meus filhos me acompanharam. Então, pessoalmente, foi muito enriquecedor. E profissionalmente, esse conhecimento agora, essa pesquisa que foi feita, ela precisa, sim, passar por uma etapa de depuração, de contextualização, para ver se a nossa realidade comporta, como se comportaria frente a determinadas situações e problemas. Em resumo, através de pesquisas e de projetos de extensão agora locais. Então, por isso que essa inserção internacional, ela favorece essa troca mais rica. E vou tentar ilustrar o que eu estou tentando dizer com um exemplo, né? Não da área do direito, um exemplo genérico que eu presenciei na Universidade de Sevilha. Lá eu pude testemunhar como as instituições elas trabalham de uma forma mais harmoniosa, integrada. Claro que existem problemas, existem limitações, mas me chamou muito a atenção que nós poderia hoje dividir a sociedade em 3 grandes grupos ou instituições: o Estado, o público, o mercado, né, o privado e a comunidade, as comunidades que formam a sociedade, né? No Brasil, o que se percebe é uma desconexão muito grande, né? Ou seja, o Estado, o mercado não buscam aquele conhecimento produzido na instituição, né, na academia, e a academia também vive muito fechada, digamos assim, né, ou restrita ao campus universitário, né? Então, lá o que eu vi foram conexões que ajudam no desenvolvimento do entorno realmente. Por exemplo, polos tecnológicos, né? A Universidade de Sevilha, no polo tecnológico, ela tem lá nada mais, nada menos do que um ponto me ajuda aí, doutor Álvaro, da aviação. Da Airbus, onde se desenvolve a tecnologia de ponta hoje em termos de engenharia aeronáutica. E isso conectado. Quando o poder público possui um problema, né, como esse de excesso de processo que nós temos aqui, por exemplo, né, e se reúnem então comunidade, Estado e representantes da academia para discutir e formatar então essa conexão que me chamou mais atenção e que eu acho que nós precisamos ainda avançar nesse sentido. Professor Bravo, o Brasil então tem buscado principalmente um apoio europeu no desenvolvimento dos nossos modelos internacionais de educação. Isso é um grande avanço, sem dúvida nenhuma, mas não teríamos que buscar também uma maior identidade latino-americana, isso baseado até numa conversa anterior que eu coloquei de forma figurativa, que o brasileiro está de costas para o resto da América Latina. Esse é o primeiro ponto. E outra questão, nossa universidade ela tem 100, 150 anos, a Universidade Europeia tem 1000 anos. Como essas grandes diferenças elas podem ser mixadas ou entendidas
para que nós, por exemplo, a partir desse exemplo que o Servi deu, nós também consigamos aqui encontrar as soluções para os nossos problemas com essa participação de toda a sociedade. Bom, a primeira pergunta é evidente. O processo colonizador sul-americano traz causa dos processos de conquista europeu, quando se produjo todo aquele movimento de libertação dos territórios sul-americanos. Sim, uma libertação, os países foram criados, mas a base jurídica, literária, ficou vinculada nas metrópoles. A América Latina se partiu em duas partes. A parte da colonização portuguesa, o Brasil, e a outra parte da colonização espanhola que fala espanhol. Historicamente, é verdade que o Brasil virou um pouco as costas, né? Virou um pouco as costas. Também porque a geoestratégia, até não faz muito tempo, incluso na Europa e outras partes do mundo, o referente de Sul-América era a Argentina. O Brasil era considerado um país meio desenvolvido, meio exótico. O Amazonas, a samba. Tropicalismos. Exato, tropicalismo, um país assim meio... Não, o Brasil é uma realidade, é a 7ª economia mundial, é um país não já emergente, é uma realidade, é um grande país com muitas coisas. Mas é verdade que nas suas relações exteriores virou um pouco. E evidentemente, os países e as pessoas temos que estar mais próximos de nossos vizinhos, temos interesses comuns. E mais aqui nesta zona missioneira, que é uma zona onde você só tem que sair pela estrada e ver a rota missioneira, que abrange 4 países, com uma cultura, no final triste, aquela história do nosso herói, não? E digo nosso porque eu considero que também é nosso em parte, não? Sepeti Araju, mas um território unificado, as decisões políticas da descolonização partiu, o que era a cultura guarani, que era a cultura original de aqui, sem fronteira, foi dividido em 4 estados. Evidentemente temos que colaborar com os mais próximos, temos que ter bom relacionamento, temos que ter bons intercâmbios de todo tipo, econômico, acadêmico, cultural. O conhecimento do outro nos permite muitas vezes não conhecer nós mesmos, porque a história é comum e, sin embargo, somos muitas vezes tão idiotas de ir procurar modelos a 10.000 quilômetros que não tem nada a ver com nós quando o vizinho está aí do lado. E se tem algum problema, o interesse comum é com o vizinho, não a 10.000 quilômetros. Quando isso levamos, entrando na segunda pergunta, na conexão das universidades, certo, a sinergia pode ser muito positiva e de fato é. A Europa tem, exato, universidades de mais de 1000 anos, mas também temos essa história pesa. Essa história muitas vezes faz que se crie uma tradição que impede avançar. Os aspectos formais, o tradicionalismo, isto historicamente sempre se fez assim. É muito importante o contato com universidades novas, porque universidades novas trazem outras realidades, trazem outra forma fresca de fazer as coisas. E essa troca é o importante, incluso para não errar, para trocar experiência e pensar, nós fizemos isto e não funcionou. Vocês não façam a mesma coisa. Ou aqueles modelos que vocês estão fazendo aqui, que são muitas vezes sem os preconceitos históricos tradicionais, vamos levar para a Europa. Vamos conseguir fazer as coisas de outro jeito. Essa troca é muito enriquecedora. Tomando em conta que é maléfico estabelecer comparações, não? As universidades de cada território tem sua história. A história é muitas vezes cruel, pero certa, e evidentemente eu acho que chegou a hora de passar das comparações e passar às colaborações. Num mundo como é nosso, globalizado, onde as fronteiras tecnologicamente se superam com um clique do computador, andar nessas historinhas de antiguidade e modernidade, hoje esses conceitos estão superados. Vamos colaborar todos juntos, vamos ser seres humanos, vamos nos respeitar, vamos trabalhar juntos, porque hoje quizás pela primeira vez hemos compreendido que os problemas de uns são os problemas de todos, porque não temos como sair de aqui, ou saímos juntos ou não sai ninguém. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e em seguida estaremos de volta. A melhor rádio do seu rádio.
Dr. Fábio Della Rui. Estamos de volta agora, 1h42. O professor Álvaro Sanches Bravo, no nosso primeiro contato aqui, nos surpreendeu muito com toda a sua preocupação socioambiental. Essa é uma das a grande área de atuação sua, e eu não vou poder deixar de contar com a sua presença hoje aqui e com a sua opinião em relação a um assunto que a gente tem levantado aqui na Novos Horizontes, em relação à questão do uso indiscriminado de venenos. Nós estamos aqui numa pequena selva de pedra, cercado por lavouras aqui. O senhor, com o seu conhecimento, o que o senhor observa? Por exemplo, o senhor nos dizia aqui há pouco que um país, uma região inteira, no caso, uma cultura voltada apenas para se vender para um único país, que é o caso do soja brasileiro vendido para a China. O senhor também me dizia que a Europa não compra soja. Como que o senhor vê essa questão da monocultura e esse caminho aí que a gente acabou seguindo em relação aos transgênicos, enfim? Eu queria a sua opinião sobre essa questão. Bom, a questão das monoculturas em qualquer parte do mundo é um erro estratégico. É um erro porque causa fortes impactos ambientais e causa grandes impactos sociais. É um jogo de baralho trucado, né? Porque para criar monoculturas, geralmente você tem que desmatar, tem que acabar com as populações, com as biotas naturais, criar grandes lavouras que seja relativamente econômico plantar um cultivo único. Só que esses cultivos únicos requerem fortes aportes, muitas vezes, de agrotóxicos, de venenos, que, claro, criam uma grande poluição nas fontes d'água, criam uma grande poluição dos solos, que dificilmente vão poder ser recuperados. Mas além tem outro impacto, porque você coloca os produtores numa ruleta russa, produz só um produto, só tem uma saída nos mercados, só tem um comprador. Pensemos, se amanhã esse comprador decide unilateralmente, eu não vou consumir soja, vou consumir pau, ou vou consumir batata, como que você coloca essa produção nos mercados internacionais? A ideia é, incluso como ideia de sustentabilidade socioambiental, ter diversas opções que você, se tem uma caída do preço nos mercados, se tem uma crise de água, se tem um problema de temperaturas, tem outro sector que pueda paliar em parte. Você está jogando, né, com o seu futuro, postando só uma carta. A União Europeia, efetivamente, a União Europeia, pela forte pressão da preservação ambiental e da garantia da saúde dos consumidores, não tem permitido o uso de transgênico. A soja não é consumida, não é um produto que se consuma na Europa. Incluso a Europa tem um plano muito estricto do uso dos organismos modificados geneticamente, baseado no princípio de precaução ambiental. Tem estudos contraditórios, mas os últimos estudos sendo desenvolvidos pela Agência Europeia do Meio Ambiente constatam um dado, e é que efetivamente aqueles produtos transgênicos, sobretudo da lavoura, produtos agrícolas, acabam com os ataques. Agora nós chegamos num ponto. Há pouco o Servi falou aqui que apresentou um exemplo de trabalho em conjunto. As empresas, a população e os governos. Aqui no Brasil, as empresas, por uma forma, encontraram de colocar esse soja transgênico aqui para que os produtores utilizassem, até se descobrir, os governos chegaram atrasados nisso. Já estava se usando soja transgênico aqui e ninguém sabia, vamos dizer assim. Esse processo europeu, então, o controle é maior, a ação do Estado, mas também a conscientização da população faz com que as empresas não cometam
esse tipo de crime, vamos dizer assim? Bom, lá a pressão cidadã, né? Os estudos científicos produzidos pelas universidades, o acesso ao conhecimento, se está mais divulgado. Evidentemente, a política europeia ambiental, a política europeia de produtos para o consumo é muito estricta. É muito estricta. Para você conseguir colocar no mercado, e isso ha dado grandes problemas com as grandes multinacionais, com a Monsanto fundamentalmente, que não consegue patentar seus produtos, porque a União Europeia considera que esses precursores naturais dificilmente são patentáveis. Evidentemente, uma semente de um agricultor que ele produz na sua lavoura, como vai ter que pagar? É sua própria semente que ele guarda de um ano para o outro, ainda vai ter que pagar royalty. É o mundo ao contrário. Sim. E muitas vezes as multinacionais enganam aos produtores, os convertem em escravos deles mesmos. Sim. Não, a União Europeia tem desenvolvido isso. A pressão social ha sido muito forte. E como eu falava, os informes dos transgênicos han evidenciado que, evidentemente, aquele produto não é atacado, mas que não é atacado por nada, porque praticamente todo o sistema biótico desaparece. Desaparece os bichinhos malos, mas também os bichinhos bons. Como é o tema também do setor do papel, né? Aquela tendência mundial a plantar eucalipto de rápido crescimento, em vez de 8 anos, em 6 anos, para produzir pasta do papel. O problema é que o pessoal tem que saber que 5, 10 anos depois, o solo é um deserto. Então, aí sim, Europa conseguiu, de acordo com as empresas, porque as empresas, só que também temos que falar de uma coisa, aí tem que ser reconhecido. Há também muita hipocrisia por parte de empresas europeias. A Europa não permite comercializar determinados agrotóxicos, mas as empresas europeias produzem para ser comercializados na América do Sul. Sim, sim. E isso é hipócrita. Europa aí tem que mudar essa ideia. Não pode falar, meus cidadãos não vão comer tomate contaminado com agrotóxicos. Mas meus agrotóxicos se vão ser comidos nos tomates dos brasileiros, dos colombianos e dos peruanos. Não. Aí a Europa tem que verdadeiramente demonstrar que tem um compromisso ético com outros parceiros. Senão, não serve. E não só nesse segmento. Por exemplo, a gente sabe que muito do lixo eletrônico europeu, que não pode ser consumido, enfim, que não tem destino, ele é colocado em container e espalhado pelo resto do mundo, na África, outras questões, o próprio lixo, né? Nós tivemos um caso terrível aqui no Brasil de abrirem containers ali e descobrir que estava vindo lixo da Europa. Foi no porto de Itajaí, Sim. em Santa Catarina. Efetivamente, desde o Reino Unido se mandaram 3 containers que estavam cheios de lixo, neste caso era lixo hospitalar, sem nenhum tratamento, seringa, com sangue, incluso com um risco gravíssimo de epidemia. Claro, evidentemente, como nós falamos antes, se o universalismo, o respeito ao outro, não se efetiviza, vamos seguir continuando com uma nova forma de colonialismo, não? É decir, efetivamente, não podemos seguir considerando o que não é bom para mim, mas eu não me preocupo se é bom para o outro e seguir produzindo esse tipo de coisas. Isso ha levado, nós falamos aqui em outra oportunidade, a que ainda não hayamos conseguido um pacto mundial de defesa ambiental. Sim. Daqui a pouco a gente vai se reunir de novo em Paris, depois do Estocolmo. Não chegamos a nenhum acordo, passamos pela Rio mais 20, tampouco, porque no fundo estão essas questões estratégicas e, sobretudo, um tema que temos que refletir entre todos. Porque muitas vezes não é o problema dos países, é que por cima dos países há elementos, há grupos, há lobbies, há pessoas individuais com tanto poder que são capazes de derrubar a governos democráticos. Sim. E que não han sido eleitos. Quem fez eleição para o presidente do Banco Mundial? Quem fez eleição para o Fundo Monetário Internacional? E eles são quem decide que se paga, que não se paga, se um país investe em políticas públicas ou se um país compra armamento. Isso tem que ser pensado pelo cidadão. Sem isso, sem essa consciência crítica, não vamos conseguir avançar nunca. E a consciência crítica passa também aqui pelo nosso agricultor, de saber que ele pode ganhar dinheiro por um determinado período, mas ele terá que, de uma forma ou outra, gastar esse dinheiro que ele ganhou para cuidar da sua saúde. Então, o que é mais importante? Né? Tem que se ter essa visão aqui
os que... inclusive nós recebemos críticas aqui de gente que não quis se identificar. No momento que a gente tocou nessas questões aqui, eu não sei se são ligados a empresas que vendem veneno, não sei, mas e de uma forma assim, nada muito claro, né? Porque eu estou aqui à disposição para discutir isso com as pessoas. A gente ainda tem um assunto importante aqui, encaminhando para o final do nosso programa. Vocês pretendem brindar, vamos usar essa palavra, estudantes aqui que irão até Sevilha, ou na verdade a sua fundação. Eu gostaria que vocês explicassem isso para nós aqui. Bom, é uma parceria entre a Fundação Andaluza de Direito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que eu presido, mas que conta com o apoio da Universidade de Sevilha, porque será na Universidade de Sevilha onde vai se desenvolver na nossa área de Teoria do Direito e Direitos Humanos as atividades acadêmicas e de pesquisa dos estudantes. Como digo, uma parceria muito gratificante para nós, para ambas instituições, que consiste em que a Fundação, em acordo com o mestrado em Direito, ha criado 2 bolsas para estudantes do mestrado, dotadas cada uma com R$ 2.500, para uma ajuda para que os estudantes do mestrado que estão concluindo suas teses, que estão escrevendo suas teses, puedan compartilhar a experiência da Universidade de Sevilha, puedan pesquisar em nossa biblioteca, puedan conhecer nossa realidade jurídica e possam voltar para a URI com esse conhecimento e puedan finalmente defender suas dissertações contando com essa inserção e essa experiência internacional. E pensando nessa ideia, que não é só que a pessoa vá para lá e curta e tenha essa oportunidade, sino com o objetivo, e assim está claro no edital, Dr. Bertazzo, que é a contraparte do convênio, sabe? Incluso creio que hoje vai ser lançado o edital no website do mestrado, para que esse conhecimento tenha um retorno. E nossa ideia, por enquanto, afortunadamente, é que esse projeto que se inicia com as primeiras bolsas tenha continuidade nos próximos anos. E se Deus quiser, todos os anos se institucionalize a ida, ao menos de 2 alunos do mestrado da URI, e quem sabe, se em próximas datas, como a gente espera, não só do mestrado, sino do doutorado em Direito da URI, que com certeza esta instituição vai conseguir. Esse professor Álvaro Sanches Bravo, que retorna amanhã para sua terra natal, uma viagem, segundo ele, de 31 horas aí, para cuidar um pouco do apartamento também lá, porque diz que está entregue a ácaros e alguns animais domésticos não poderiam ficar sozinhos, mas tem outros, né? Logicamente, aqueles bichinhos também são criaturas de Deus. Certo. Estão eles lá cuidando daquela fauna. Sim. Não, a gente tem que voltar, mas sabe que é uma volta... É uma volta sempre com data certa. Eu chego e já estou pensando em voltar e com certeza, ao menos já foi definido que ao menos o mês de agosto, mas não é descartável com minha vida que eu falo que venho em agosto, mas qualquer dia de repente pela minha conta apareço para os camaradas e digo, já estou aqui de novo. Muito bem. E o coordenador do mestrado em Direito, o senhor João Bertazzo, dá o seu recado final em relação a essa discussão, esse bate-papo que a gente teve aqui sobre a importância da cooperação internacional e interuniversitária. Analisamos aqui um pouco de como anda essa cooperação, professor. Tá bem, nós sabemos que uma universidade hoje não se mantém mais sem inserções internacionais. Então a URI despertou para essa realidade e nós possuímos, além dessa inserção que está mais consolidada com a Universidade de Sevilha, também experiências com a Universidade de Posadas, na Argentina, que é aqui perto, e com a Universidade de Buenos Aires. Então grupos de pesquisa também que nós temos feito intercâmbios institucionais, acadêmicos, enfim, com produção literária e assim por diante. Estamos também visualizando a possibilidade de intercâmbios com Colômbia. Então, nós estamos tentando nos voltar para a América Latina também
não só como foi colocado na perspectiva da Europa, mas a universidade tem aberto esses caminhos, talvez muito mais do que o próprio Estado brasileiro. A universidade tem feito muita, tem tido, tem elaborado, construído muitas experiências com as universidades da América Latina. Só que isso fica, muitas vezes, não divulgado em nível acadêmico. E como o professor Jacques coloca, a universidade é um pouco fechada em suas atividades, não publicizando, muitas vezes, esses eventos. E me chamou a atenção na discussão quando o professor Álvaro fala na perspectiva da cidadania. Por que na Europa não entra muito essas experiências que ainda não estão comprovadas, dado o princípio da precaução? Nós não possuímos isso porque nós não desenvolvemos ainda de forma, vamos por assim, com o potencial necessário, a cidadania brasileira. Nós ainda não construímos uma consciência cidadã que demande, que possa demandar seus interesses perante as forças, tanto as forças do capitais quanto as forças estatais. Então, a cidadania ainda na América Latina, em especial a cidadania no Brasil, ainda dá para dizer assim, precária nesse sentido, de demandar seus interesses, de fazer com que o poder público, o poder instituído, atenda seus interesses. Faça valer, a cidadania deve fazer valer seus direitos. E isso ainda não está ocorrendo de forma satisfatória no Brasil. A academia tem trabalhado muito para formar cidadãos, mas nós precisamos de um processo desde os primeiros anos de escola, se falar em cidadania, se construir uma consciência crítica, que se possa debater, dialogar com os poderes instituídos como um processo natural das sociedades democráticas. Nós ainda não alcançamos esse estágio. Muitas vezes partes da mídia apoiam, mas a grande mídia não tem dado não despertou ainda para essa consciência, porque muitas vezes a grande mídia, isso é uma realidade, não só aqui, também na Europa, atende muitos interesses dos poderes econômicos e dos poderes instituídos, descurando da cidadania da sociedade civil. E sem se dar conta que isso prejudica de forma muito clara, né, a toda a sociedade. O coordenador do mestrado em Direito, então, João Bertazzo, o Jackson Serve esteve por aqui também. O meu boa tarde para ti nessa conclusão de programa, Jackson. Boa tarde, Fábio. Para finalizar, agradecer esse espaço, que é um espaço também de discussão, de difusão da informação, de provocação também como tu disse, né, a ouvirmos divergências e sentarmos e conversarmos, né, dizer que a universidade, né, Bertazzo, nós lá estamos abertos, não temos a pretensão de termos a última palavra sobre nada, mas entendemos que essa predisposição ao diálogo, respeitando a diferença, a diversidade, ela é fundamental para que a gente evolua enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto no nosso espírito humanitário, né? É muito bonito falar dessas coisas, falar de meio ambiente. Temos a questão econômica envolvida, tu falava, né, na questão de agrotóxicos. Eu acho assim que quando se fala em qualquer discussão ambiental, se polariza muito os ambientalistas e os ruralistas, um apontando o dedo para o outro, e eu acho que isso não nos leva a nada, a não ser a acirrar as diferenças. Quando nós precisamos sentar com a predisposição de ouvir o outro, tentar entender e formular uma saída, que somos capazes disso, né? E uma questão mais concreta com relação a isso é o cadastro ambiental rural, que hoje está terminando o prazo para os agricultores se cadastrarem suas propriedades rurais. Um instrumento que sofreu muitas críticas, pouca adesão, foi prorrogado por mais um ano, né? E que, se formos discutir o novo Código Florestal, resguardadas aquelas posições mais
extremas, vamos ver que ali tem instrumentos muito valiosos, tanto para que tenhamos um meio ambiente melhor, mais saudável, menos poluído, como também para aquele agricultor desenvolva sua atividade e consiga lucrar ainda mais fazendo o que a legislação determina. E não uma simples ferramenta para o governo ficar mais uma coisa para fiscalizar, mais uma coisa para incomodar ou atrapalhar a atividade econômica de alguém, né? Então, isso às vezes é distorcido na sociedade por uma falta de tempo de diálogo, como para concluir mesmo, como tu iniciaste aí com Bauman, né? A gente vive numa comunidade líquida do agora para daqui a pouco, do imediatismo, do descartável, e temos dificuldade de planejar a médio e longo prazo, e nós precisamos repensar um pouco isso, né? Obrigado. Muito bem. O Jackson, então, um abraço para os senhores. Teve um ouvinte que ligou aqui em relação ao assunto que nós falávamos, Matheus? O ouvinte, o amigo Edgar Cavalheiro ligou aí parabenizando o Fábio e os convidados pelo papo cabeça e o papo reto e a coragem também de falar sobre essas coisas diretamente, que não é dado muita atenção pela mídia, geralmente. Muito bem, muito obrigado. Um abraço, então, ao Edgar. E é isso aí, 1h04, termina agora o Café Missioneiro. A nossa equipe parte para o Parque da Fenamilho tratar de delícias do milho. Hoje de tarde vão experimentar. Eu estou sentindo que o Marcos Luft aqui, ele gaseou o almoço e está indo só para comer especiarias. No Parque da Fenamilho vem um chefe nigeriano, é isso? Não? Senegalês, perdão pelo erro. O chefe senegalês, no Senegal, o milho é uma das bases da alimentação, então eles vão preparar, vão ensinar o pessoal. E que legal que tem, né, muita gente, todas as vagas já foram preenchidas e a gente vai tratar de fazer uma bela reportagem com esse conteúdo que, após editada, será postada em novoshorizontesfm.com. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio.